Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Olá, amigos também que nos têm acompanhado aí diariamente com o Pão das Três da IBVB, da Igreja Batista em Vila das Belezas. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso vídeo, bem-vindos ao Pão das Três desta quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Uma semana muito interessante para a nossa igreja, semana de aniversário, semana de bênçãos. Na hora da nossa oração, quero compartilhar mais algumas coisas que têm acontecido boas com a gente. Os irmãos, eu estou percebendo aí já entrando, algumas pessoas já online conosco. Aqueles que participam aí de grupos da igreja, nesse momento aí já está gerado, então, o nosso link aí, por favor, compartilhe, tá? Tô vendo a Mônica aí já ao vivo, a Rejane, o irmão Bel, o irmão Sidel, a Ivone, tá bom? Hoje eu vou conseguir acompanhar um pouquinho melhor aí, tá bom? Nas transmissões, irmãos, talvez por dificuldades aí com a internet, alguma coisa, a gente tem tido aí alguns problemas, às vezes os vídeos estão caindo, mas a gente sempre que cai a gente volta e a gente vai, nós vamos aí até o final, tá bom? Hoje eu já pedi ao Senhor aqui que nos abençoe, estou num lugar aqui que pelo menos não tivemos dificuldade até agora. O Cido, o irmão Cido também apareceu, a Beth, oi Beth, boa tarde, Deus te abençoe. A Maria Sulino, que tem nos acompanhado sempre, pedindo oração pela família. A irmã Adriana também dando boa tarde. Que bênção, irmãos, que bom poder ter contato com vocês. O pastor Marsarraf, muito bem. O pessoal dando uma acenada aí também. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos cantar, vamos orar juntos, mantendo a nossa comunhão, mantendo o nosso relacionamento aí durante esse período aí de isolamento social, né? O nosso governador aí já deu alguns pareceres aí a respeito de como as coisas vão acontecendo aí devagar. Eu acho que ainda vai levar um tempo razoável, infelizmente, para a gente poder voltar a se encontrar na igreja, voltar a realizar os nossos cultos, né? Que saudade que a gente tá, né? De voltar à igreja, voltar às nossas atividades, poder circular com um pouquinho mais de tranquilidade aí na rua, né? Vi que o Charles entrou também, a Isabela Dantas também. A Isabela que está ajudando aí a turma. Um beijo para todo mundo e obrigado, Isabela, pela força que você tem dado aí para os irmãos aí, tá? Para o irmão Francisco Pedro, para a irmã Nadir, para a irmã Suzy, tá bom? Muito obrigado. Pastor Israel também já entrou, Santina também já entrou, tá dando uma acenada. Charles já tinha entrado, agora tá dando uma acenada. É isso aí. Vamos orar juntos, buscar juntos a presença do Senhor nessa tarde. A irmã Geni também, ó, tô vendo aí o pessoal chegando, Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar, tá bom, nesse momento. Quero convidar você que está acompanhando a gente, a irmã Almerita que está lá na Praia Grande, está longe da gente, mas aproximada aí pelas redes sociais. Vamos orar então, buscando a presença do Senhor e dando continuidade aí ao nosso Pão das Três e BVB, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te damos graças a Deus nessa tarde, mais uma vez, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Mais uma vez te agradecemos pelos 53 anos da nossa igreja e te agradecemos, ó Pai, pela vida dos irmãos que fazem parte dessa história, dos irmãos que hoje são membros, ó Pai, da nossa igreja e que têm mantido, ó Deus, a sua fé, a comunhão, através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube, dos grupos de WhatsApp, porque mantemos, ó Pai, as nossas orações, o aconselhamento, o fortalecimento, a exortação mútua. A tua igreja, Pai, continua se desenvolvendo, continua crescendo, continua aprendendo, continua sendo edificada. Mais uma vez fica conosco, ó Pai, nos abençoando, nos dirigindo, ó Pai, durante este Pão das Três, falando aos nossos corações, recebendo os nossos louvores e recebendo também as nossas orações. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, Robério, meu diácono querido aí, o Robério, Gildeni também entrando, boa tarde, Gildeni, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu queria cantar com os irmãos o hino 36 do Cantor Cristão, tá bom? Um hino que a nossa igreja canta aí com uma certa regularidade, e cujo refrão diz assim: Cristo meu mestre veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo meu mestre veio por mim, veio para me salvar, tá bom? É uma letra muito bonita,
uma música que eu sei que a igreja conhece bem, tá bom? Então vamos juntos aí louvar a Deus através do cantor cristão, tá bom? Hino 36 do cantor cristão, Cristo meu mestre veio por mim, tá bom? Oh, maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Oh, duvidar poderei eu jamais deste insondável amor de Jesus. Ele me veio trazer sua paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Cristo, meu mestre divino, meu Deus, quis me remir e me dar seu favor. Ele me abriu o caminho dos céus e me adotou como filho de amor. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Vou me entregar a Jesus e fiel, quero fazer conhecido esse amor que me salvou de uma morte cruel. Quero viver para meu Salvador. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. É um hino bonito, e eu gosto desses hinos que tem ele tem um tom inocente, inocente não de bobo, não de pueril, infantil no sentido ruim, mas de inocente no sentido de pureza, né? Aquela pureza que toma os nossos corações quando nós somos de Jesus. A ênfase para mim nesse hino, especialmente para hoje, ele é todo bonito, mas principalmente na última estrofe, que vai basear inclusive a nossa meditação dessa tarde. Vou me entregar a Jesus e fiel. Estou olhando de lado aqui porque a letra está aqui para mim, tá bom, irmãos? Vou me entregar a Jesus e fiel, quero fazer conhecido esse amor que me salvou de uma morte cruel, quero viver para meu Salvador. Então, é um hino de alguém que reconheceu o amor, né, a graça de Jesus, quer se entregar a Ele e quer testemunhar desse amor maravilhoso, fazendo esse amor maravilhoso de Jesus ser conhecido, ser conhecido. E é isso que os crentes querem. É isso que a gente quer para a sua vida, é isso que a gente quer para todo mundo que a gente ama, é isso que a gente quer para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas. É isso que a gente quer, inclusive, para pessoas que a gente nem conhece, que elas tenham a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que nós queremos. E eu queria pedir para você abrir agora a sua Bíblia, tá bom? Ou se você está vendo aí pela TV, não importa. Mas abra a sua Bíblia, nos acompanhe através da Bíblia, tá bom? Atos, capítulo 1, os versos de 1 a 8. Um trecho muito conhecido aí das Escrituras. Inclusive, boa parte de nós conhece até de cor o versículo 7, principalmente o versículo 8. Nós somos bastante incentivados a decorar, a guardar esse versículo no nosso coração, porque ele diz muito para a nossa vida, tá bom? Então abre lá, vou abrir a minha Bíblia aqui também, está aqui comigo a minha versão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos de 1 a 8. 1 a 8, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus começou, não somente a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu queria compartilhar isso, até baseado no hino que nós cantamos, que eu escolhi pensando nisso, até no último versículo, sobre sermos testemunhas de Jesus, sobre falarmos do seu amor, da sua graça, e de vivermos para o seu amor e para a sua misericórdia. O texto de Lucas é um texto bastante conhecido. Lucas, além de médico, de um cristão, de um companheiro do apóstolo Paulo, ele é um historiador muito preciso, né? Ele trouxe para a gente aí informações muito precisas a respeito da presença de Jesus, do ministério de Jesus, da graça de Jesus, da reação dos apóstolos, da conversão de muitas pessoas. E a ênfase tanto no Evangelho de Lucas, quanto também no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, que dá continuidade à história da igreja, é falar do amor de Jesus, falar de como Jesus salvou judeus, mas principalmente como Jesus salvou gentios, e como ele deixou essa missão, deixou essa tarefa para nós que somos crentes, deixou essa tarefa para a sua igreja. Esse momento aqui no início de Atos dos Apóstolos é um momento bastante especial, porque o Jesus ressurreto está entre os discípulos estão vivendo um momento em que eles estão tranquilos, ali parados, aguardando, conversando, entendendo as coisas e aguardando a manifestação do Espírito Santo, que eles ainda não sabiam exatamente como seria, e aguardando uma ordem mais precisa de Jesus para que pudessem avançar, para que pudessem continuar. Eles têm, como você viu no texto, uma preocupação bastante interessante, bastante peculiar. Eles perguntam: será que é nesse tempo que Deus restaurará o reino a Israel? Ou seja, será que é a partir de agora que Israel vai ter liberdade dos romanos, vai poder possuir a terra prometida, vai poder viver todas as promessas de Deus? E olha que interessante a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é uma resposta muito interessante. Primeiro que essa resposta de Jesus, ela não nega que isso vá acontecer ou que isso fosse importante, porque ele diz assim: não importa para vocês saber as estações ou os tempos que o Pai determinou pela sua vontade, mas ser-me-eis testemunhas. É essa exatamente a resposta que Jesus dá. Ele não nega que talvez Deus tenha um plano com Israel, mas diz para aqueles homens: olha, isso não é para preocupar a vida de vocês. O que vocês têm que fazer nesse momento é ser as minhas testemunhas, testemunhar da minha graça e testemunhar do meu amor. É isso que ele diz. Eu acho esse recado muito interessante, porque a gente dá até quase para fazer um paralelo com o que a gente está vivendo agora. Eu confesso a vocês que, assim como vocês, como todo brasileiro, como todo ser humano agora, o que a gente mais espera é o fim dessa quarentena, é o fim dessa fase de coronavírus, dessas incertezas. A gente está fazendo planos aqui para quando a gente voltar, mas na verdade, ninguém sabe exatamente quando a gente volta às nossas atividades normais. A gente nem sabe se o mundo vai voltar realmente a ser normal nesse sentido, como é que vão ser as nossas relações pessoais ali, a gente próximos de verdade um do outro, reformulação na maneira de trabalhar, de se comunicar, a gente não sabe. Estamos vivendo aí uma série de incertezas. Incertezas iguais àquelas que os discípulos viviam naquele momento. Será que agora que nós vamos poder viver a plenitude das bênçãos e das promessas de Deus para Israel? E Jesus não responde. Jesus diz para eles assim, ó: não interessa vocês saberem, não é isso o que eu quero que ocupe a mente de vocês.
Eu quase ouço Jesus dizendo para a gente assim, olha, não importa quando a vida vai voltar ao normal, nem se a vida vai voltar ao normal, mas vocês devem ser as minhas testemunhas. Testemunhas. A gente tem uma mania de achar que esse testemunho mais intenso para o mundo pertence apenas a pastores, a missionários, ou alguns tipos especiais de obreiros que têm essa missão de plantar igreja, de sustentar trabalho missionário, de fazer viagens missionárias. Mas é interessante porque um texto desse mostra que, a partir dos discípulos, é tarefa de toda a igreja ser testemunha de Jesus Cristo para todo mundo. Então olha que interessante. A primeira lição que tem que ficar, a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro, mas enquanto ele não chega, e independentemente de qual ele seja, o nosso papel é testemunharmos da graça e do amor de Jesus de todas as formas que nós pudermos, da forma mais intensa e da forma mais rica que nós pudermos, tá bom? Então, como é que a gente pode testemunhar, né? Como é que a gente pode falar desse amor? A gente pode falar de Jesus, a gente pode comunicar a respeito de Jesus, falar de quem Jesus foi, do que Jesus fez. E para isso a gente precisa conhecer bem a Bíblia, porque é a Bíblia que revela as palavras de Jesus, a vida de Jesus, o que ele fez ali, o que ele prometeu para nós. Nós fazemos parte das suas orações, como foi ali em João 17. Nós podemos testemunhar dando bom exemplo em tudo aquilo que nós fizermos, ou seja, fazendo com amor, fazendo com carinho, fazendo com dedicação, fazendo com propósito, fazendo com sentimento, com verdade, fazendo com racionalidade, de maneira pensada, de maneira medida, de maneira programada. Mas acima de tudo, e o que eu acho bastante interessante, é quando nós falamos que tudo deve ser feito para a glória de Deus, não é? Isso é uma coisa que, na verdade, às vezes é muito difícil para a gente entender, porque a gente costuma achar que somente aquelas coisas mais grandiosas, como pregar no púlpito, como ser um missionário, como dar uma aula numa escola bíblica dominical, somente essas coisas são coisas ligadas ao reino e que, de alguma maneira, elas são usadas para glorificar a Deus, e a gente acaba descobrindo, ao longo da nossa vida cristã, que tudo aquilo que a gente faz, a gente pode fazer para a glória de Deus. Pastor, dá para lavar uma louça para a glória de Deus? Dá. Pastor, dá para lavar um chão para a glória de Deus? Dá. Nesse momento aí que está todo mundo trancado aí, né? Eu estou vendo muito comentário aí dos homens que estão aprendendo o trabalho de casa, aprendendo a valorizar, vendo como é difícil. Olha que interessante, o momento para aprender essas novas habilidades. Eu posso fazer uma compra no supermercado para a glória de Deus. Eu posso me reservar agora para a glória de Deus, para não contaminar outras pessoas. Eu posso usar o WhatsApp para a glória de Deus. Eu posso usar o Facebook para a glória de Deus. Eu posso usar o Instagram para a glória de Deus. Ou seja, a gente tem que ter essa compreensão que tudo isso que Deus nos deu, que está à nossa disposição, pode ser usado para a glória dele. E, num segundo momento, entender que quando nós fazemos isso, em primeiro lugar, glorificamos a Deus, como eu já disse, mas também testemunhamos de que ele está presente na nossa vida, de que sua graça está aqui, e isso pode chegar ao coração do incrédulo, pode chegar ao coração até de um crente que está desanimado, pensando em desistir, vai chegar no coração do novo convertido e ele vai ver que a vida cristã é maravilhosa, vai chegar ao coração daqueles crentes mais antigos que têm muita vida, muita bagagem, muita experiência, e eles vão se alegrar por ver que Deus continua agindo e levantando pessoas, enfim, tudo isso para o testemunho e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu queria deixar essa passagem para a nossa meditação nessa tarde aí, tá bom? Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versos de 1 a 8, tá bom? Deus abençoe a sua vida e guarde essa palavra aí no seu coração, tá bom? Vamos para o nosso momento de oração. Nós temos aqui alguns motivos de oração aqui, algumas questões para orar, tá? Hoje eu vou citar 3, tá bom? Vou citar apenas 3 pedidos aqui. O primeiro deles é o seguinte: nasceu a Isabel, do Fázio e da Priscila, tá? Ontem, no comecinho da noite, vivemos aí alguns minutinhos de apreensão. O obstetra falou, vamos fazer o parto da criança, tem que fazer o parto da criança agora. O Fázio mandou mensagem pra gente, botou a gente para orar, a gente começou a orar, deu mais ou menos 1h30, 1h40,
daquela mensagem do Fázio, aí já veio a primeira fotinha da Isabel. Eu vou falar para vocês que alegria que eu senti naquele momento, que bênção para nós. As fotinhas dela estão circulando aí nas redes sociais. Nasceu com quase 3 quilos, com 34 centímetros, nasceu fortona, grandalhona, e tá todo mundo alegre, a igreja tá alegre, a igreja tá assim, agradecendo de coração ao Senhor. E agora nós temos nós temos que nos manter em oração agora pela cirurgia da Priscila, por causa do problema na coluna. Então já recebemos o primeiro milagre aí de Deus e vamos atrás em oração do segundo. Eu estou muito feliz mesmo, tá bom? Um outro pedido de oração, uma pessoa que está sempre nas nossas orações, que é a Rosa. A Rosa, que é irmã da nossa irmã Maria do Carmo, lá em Minas, né? Ela tem passado aí já há muito tempo problemas seríssimos de saúde, e hoje a nossa irmã Maria do Carmo aí nos atualizou a situação dela. Ela voltou para o hospital e pediu que nós orássemos pela vida dela agora no Pão das Três. Então a gente vai orar pela vida da Rosa. A Rosa sabe que tem o amparo da Igreja Batista em Vila das Belezas em oração. A gente nunca deixou de orar pela vida dela, e que Deus abençoe a vida da Rosa mais uma vez, tá bom? Eu não sei se a irmã Maria do Carmo vai ter como mostrar para ela esse vídeo alguma coisa, mas não importa, a gente está orando, tá bom? E um pouquinho antes aqui, e aí eu tô colocando para oração também, a nossa irmã Sirlene também postou aí no grupo das mulheres aí, que está tendo uma crise de labirintite muito intensa no dia de hoje. Eu nunca tive labirintite, mas eu ouço os relatos de quem tem. É um negócio muito forte, muito angustiante. Realmente é para nós orarmos, tá bom? Então eu quero convidar você a curvar a cabeça nesse momento. Nós vamos orar então agradecendo pela vida da Isabel, agradecendo pela vida da Rosa e orando pela vida da Rosa dela, internada lá em Minas, a irmã da nossa irmã Maria do Carmo, tá bom? E orar pela vida da nossa irmã Sirlene também, com essas crises aí, infelizmente, de labirintite, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, com todo o nosso coração, pelas bênçãos, pelos milagres que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E hoje, ó Pai, te agradecemos em especial pelo nascimento da Isabel. Houve momentos de dúvida, de apreensão, mas ela veio com saúde, veio grande, veio forte para trazer, ó Deus, alegria aos nossos corações. Pedimos pela vida da Priscila, que ainda continua na luta em relação, ó Deus, às suas dores, a necessidade da cirurgia, ó Pai, na coluna ali para aliviar, ó Deus, as dores que ela tem tido do nervo ciático. Enfim, continua com a tua graça na vida daquela família. Por um lado te agradecemos com todo o nosso coração, e por outro lado te pedimos, ó Pai, pela vida da Priscila, ó Pai, também como igreja, como povo do Senhor, para que mais uma vez, ó Deus, o Senhor demonstre a sua misericórdia sobre a vida dela, sobre o Fázio, agora sobre a vida da Isabel e sobre a vida de toda essa família e a vida de toda a igreja. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Rosa também, que foi hospitalizada novamente, a irmã da nossa irmã Maria do Carmo. Traz a tua graça, a tua misericórdia, visite-a mais uma vez ali no hospital, consolando o seu coração, dando a ela força, restabelecendo, ó Deus, a sua saúde, permitindo que ela volte para casa. Pedimos pela vida da irmã Sirlene também, com labirintite, ó Deus, alivia essa dor dela, ó Deus, essas tonturas, esse incômodo, ó Deus, que a labirintite gera, e cuida, ó Deus, da vida da tua serva, cuida da vida do Eudes também, das meninas, que a tua graça esteja sobre a vida de toda essa família. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, tá bom? Oramos aí, agradecendo pela vida da Isabel, intercedendo pela vida da Rosa, da irmã Maria do Carmo, orando pela vida da nossa irmã Sirlene também, tá bom? E é isso aí, tá bom? Eu queria cantar com você uma música bastante conhecida, pelo menos o trecho inicial dela tem a ver com o Salmo 48, né? O Salmo 48 praticamente é a base dessa música. Eu sei que é uma música aí bastante conhecida aí dos irmãos. Eu queria que você cantasse comigo, tá? Grande é o Senhor.
do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você crê nisso? Que o Senhor é Deus sobre toda a terra e céus? Hoje a gente está feliz por milagres, né? Como da vida da Isabel, como outros, com a presença dos irmãos, com o aniversário da nossa igreja. Mas Ele é Deus sobre toda a terra também, mesmo com coronavírus, mesmo com afastamento. Infelizmente, aí muitas pessoas também partindo por causa dessa doença ou por causa de outras doenças também. Mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo todo-poderoso, enfim, a graça de Deus, ela continua sobre a criação, sobre nós, sobre os seres humanos e principalmente sobre a sua igreja, chamada para ser testemunha da sua graça e testemunha do seu amor. Tá bom? Irmãos, nós estamos já chegando aí ao final do nosso Pão das Três, nessa tarde, tá bom? Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade sem igual que as redes sociais nos têm dado. Cida, nós também estamos com saudade, Cida. Né? Estamos com saudade dos nossos encontros, da nossa liberdade. Aliás, hoje é quinta-feira, hoje seria dia de culto das mulheres, né? Aquele culto de evangelismo, o culto de visita, o qual eu já participo aí até com uma certa regularidade, já há alguns anos com as irmãs, mas agora a gente está se encontrando aqui, né? Pela rede social, pelo Facebook. E é uma bênção de Deus, tá bom? Amanhã você vai ter também o Pão das Três, amanhã é sexta-feira, com o nosso pastor Marsaaf, no sábado com o nosso pastor Israel, tá bom? Domingo e quarta-feira não tem Pão das Três, porque a gente tem os vídeos pelo YouTube, então vai lá no YouTube, vê, compartilha também pelas redes sociais aí, vamos participar juntos aí dessas oportunidades, tá bom? Deus abençoe muito a vida dos irmãos, eu quero orar mais uma vez nesse culto, agradecendo esse nosso encontro, essa bênção de podermos estar juntos e encerrando o nosso Pão das Três dessa quinta-feira. Pai, muito obrigado, a Deus, pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado por esses momentos reunidos com a tua igreja, reunidos com irmãos de outras igrejas, com amigos, enfim, compartilhando a tua palavra e nos lembrando nessa tarde que somos testemunhas do teu amor, da tua graça, da tua justiça, ó Pai. Somos porta-vozes, ó Pai, da mensagem mais poderosa que transforma, ó Deus, a vida de pessoas, a vida de famílias,
que transforma nações, ó Deus, a mensagem, ó Deus, que vai destruir, ó Deus, as obras do diabo, ó Deus, a mensagem, ó Deus, que é a tua palavra que permanece eternamente. Abençoe a vida dos irmãos, dos amigos, daqueles que nós nos lembramos nas nossas orações, dos demais, e continua fortalecendo a tua igreja. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse foi o Pão das Três, edição de quinta-feira, pastor Júnior Martins, e nós temos um encontro amanhã novamente aqui pela página da igreja, com o nosso pastor aí, o pastor Márcio Sarraf. Deus abençoe a vida dos irmãos.